internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo Canal 20, direto de João Pessoa, você que está conosco nessa manhã de terça-feira, hoje dia 11 de novembro, continue ligado conosco. Para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o Dia do Soldado Desconhecido. São aqueles que tombaram muitas vezes e deram suas vidas para defender ou em defesa da nossa pátria. Dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus e você ainda ouvirá a cantora Denise ao término deste programa. Continue conosco. Devo lembrar mais uma vez que está se aproximando a nossa festa de aniversário da Igreja do Calvário. No próximo sábado, dia 15, estaremos celebrando 54 anos de emancipação. Pregará na ocasião o pastor Calvino, da Igreja Presbiteriana. Contaremos com a participação do conjunto de senhoras Getsemane da Assembleia de Deus do Alto Branco. E no domingo estaremos celebrando 45 anos do conjunto coral Sarah Carley. Na ocasião pregará também o pastor Orlando, da Igreja Congregacional de Diamantina. Você não pode perder esta festa. Lembrando que o culto do sábado tem início às 19h30 e no domingo às 18h. Não perca, venha prestigiar conosco esta festa de aniversário. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior, dando continuidade à palavra que nós recebemos ontem. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Hoje nós tínhamos marcado uma assembleia especial extraordinária. Entretanto, essa assembleia só tem um assunto, e esse assunto nós percebemos que ele vai ser rapidamente resolvido pelo que durante todos esses dias foi acompanhado do caso. E aí, o pastor Bosco conversando, o que a gente ia fazer para o restante do tempo, então eu propus que a gente fizesse essa escola bíblica especial para tratar desse assunto, que é um assunto muito difícil, muito delicado, muito controverso, mas como igreja a gente não pode fugir dele. Já havia um tempo que eu vinha pensando em trazer esse assunto e aprove a Deus então que fosse hoje. Lógico que, como a gente correu para anunciar, né, principalmente a irmã Karina, a irmã Maria Clara, para anunciar para a igreja, a gente colocou nas redes, eu pensava que ia vir mais gente hoje, principalmente a juventude, né, para junto conosco pensarmos sobre esse tema. Mas a gente pensa uma coisa e às vezes a igreja responde diferente. Mas vocês estão aqui, e graças a Deus por isso, e se tivesse só eu e outra pessoa, ia ser dada a aula do mesmo jeito como a gente vai dar. Mas eu não poderia deixar de registrar essa frustração pastoral, digamos assim, pela falta de interesse da igreja, tanto na assembleia, como em assuntos como esse. E o tema dessa aula é o suicídio. Nós vamos fazer um olhar bíblico para um problema humano. E a primeira coisa que eu devo dizer nessa introdução é que, e é bem difícil o que eu vou dizer aqui, porque pode ser que exista uma opinião diferente, mas pesquisando, você não encontra na Bíblia nenhum versículo que diga explicitamente que suicídio é um pecado imperdoável. Não tem nenhum versículo explícito, direto, dizendo que suicídio é um pecado imperdoável. Não tem. No entanto, preste atenção no resto. No entanto, o que a gente encontra implicitamente em vários versículos é que suicídio é um pecado contra Deus. E isso nós fazemos inferência com outros textos. E aí, o princípio bíblico
que condena o suicídio, a gente pode encontrar já em Gênesis, quando tem a narração da criação do homem. Ou seja, o homem, ele é o ponto central, porque ele é a única criatura criada após um concílio divino, né? As 3 pessoas da divindade, façamos o homem à nossa imagem. E isso confere ao homem uma dignidade única em todo o universo criado. Então nós, seres humanos, fomos criados de tal forma que não existe nenhuma criação conforme o homem em nenhum outro lugar. Não existe extraterrestre, não existe inteligência superior a nossa em outro mundo. Isso não existe. Isso não existe. O homem é a única criação inteligente, semelhante em alguns atributos a Deus. Ponto final. Então não existe. Ah, mas fulano viu o ET de Varginha, fulano viu um OVNI. Ele pode ter visto o que quiser. Ele pode ter visto Cleópatra ressuscitada. Não existe vida inteligente fora do planeta Terra. Não existe outro ser como o ser humano fora do planeta Terra. Ponto. Então isso faz nos entender que a vida é um presente de Deus. Daí nós podemos entender e compreender que a vida humana, ela é sagrada. Ela é um dom de Deus, e o que fazemos com ela, prestaremos contas a Deus. Então, Deus, Ele é o único com autoridade para dar e tirar a vida. Atentar contra a própria vida é visto como uma violação a essa soberania de Deus sobre a criação. A ideia é que, mesmo que o homem tenha o poder de cometer um ato contra ele mesmo, esse ato livre contra ele mesmo, mas não há nenhum registro autorizando ele a fazer isso. Não há nenhum texto bíblico autorizando que um homem fizesse isso, em detrimento às suas dores. Por isso que eu disse que é difícil, porque alguém pode argumentar, mas você não sabe, você não passou. Tudo bem, talvez não tenha passado, é por isso que eu estou aqui. Não estou desfazendo, nem vou desfazer de quem já fez ou de quem pensou em fazer. Mas o fato é que nós não encontramos autorização bíblica para esse ato. E aí, quando nós vamos olhar um pouco mais sobre o ser humano, né? Essa composição da unidade do ser humano, ou seja, o homem é feito de uma parte material e uma parte imaterial, corpo, alma, espírito. Nós não vamos nos aprofundar com isso, porque vocês já viram em outra EBD sobre a dicotomia e a tricotomia. Mas o principal é que a vida humana, em sua totalidade, ela só existe porque Deus soprou uma alma vivente nele. Em nenhum outro animal, em nenhuma outra criação, aconteceu isso. Só no homem. Está lá Gênesis 2:7. E aí percebemos que a partir disso, no ser humano existe o que a teologia chama de centelha divina, de senso da divindade. Mesmo o homem caindo no Éden, se alienando do Criador, ele passa agora a buscar o Criador nas criaturas, né? É por isso que ele faz imagem de escultura, é por isso que ele adora a vaca, é por isso que ele adora o sol, porque ele é alienado do Criador, ele perde a percepção de quem é o Criador por causa do pecado, mas o senso da divindade, a centelha divina continua em todo ser humano. Em todo ser humano na face da terra. Até mesmo, olha, presta atenção, até mesmo naqueles homens mais cruéis, mais sanguinários,
lá existe ainda uma centelha da divindade. Todos. Isso é algo teológico. Então, o valor da vida é um valor que eu posso dizer com essa palavra, é um valor sagrado, por causa dessa imagem essencial. O fato de ser humano, de ser uma criatura moral e racional, mesmo que caída, é a base da sua dignidade. Então, toda vez que a gente vê sobre essas questões da criação, que o homem tem a dignidade, e é interessante que isso puxa um gancho um pouco para também missões, porque quando a gente pensa em missões, ou quando a gente pensa em outros povos, a gente pensa ele como inimigo e aquela pessoa como inimigo que eu devo destruí-la. Então, esse pensamento, ele tem que ser contido, porque o que deve ser destruído é aquele que quer lhe destruir. O que a gente conhece na lei brasileira como autodefesa. Você vai se defender, consequentemente você tem a autoridade de, antes de ser você, ser aquela outra pessoa. Fora isso, você não tem nenhuma prerrogativa para matar. Não há nenhuma autorização divina para matar as outras pessoas por matar. Nada, zero. Não existe. Então, se a vida ela é algo sagrado, é algo inegociável e se aplica a todos os seres humanos, porque todos, sem exceção, carregam a imagem de Deus, mesmo distorcida pelo pecado, e isso inclui isso inclui o embrião, o feto, porque ele é uma pessoa. Se pudéssemos chegar no feto e dizer assim, você quer, olhe, a sua mãe foi violentada, ela está rejeitando você, você quer nascer? Eu duvido que se fosse com você disse, não quer nascer não. Você disse, não quero, eu quero. Então não há nenhum direito de você querer matar uma vida no útero. Isso é abjeto. Isso é uma violência. Isso é um pecado repugnante. Matar alguém, seja ele fora do ventre ou dentro do ventre. Por quê? Porque o ser humano é digno, é a imagem essencial, é sagrado. A vida é um dom de Deus. Então, o valor sagrado da vida, ele é inegociável. Se aplicando então a todos os seres humanos, sem exceção. O valor da vida humana não depende de suas capacidades ou funções, mas do fato de ser a imagem de Deus. Eu vou repetir. O valor da vida humana não depende de suas capacidades ou funções, mas do fato de ser imagem de Deus. É tanto que um ser humano que, por exemplo, esteja vegetando, você não tem o direito de matá-lo. Um ser humano que está marginalizado, nos guetos, nas calçadas, caído, drogado, você não tem direito de matá-lo. Ele tem dignidade, porque ali está a centelha, a imagem da divindade está ali. Amém, meus irmãos? E isso faz toda a diferença dentro dos nossos preconceitos, dentro de nossa discriminação. E eu vou fazer uma pontuação aqui. Uma coisa é você ter cuidado com a sua vida e a vida da sua família. Então, por exemplo, lá eu e Irã, a gente sempre conversa com as crianças assim, cuidado com o andarilho. Porque o andarilho, ele pode a qualquer momento surtar e fazer um mal contra a sua vida. Eu dizendo isso, eu não estou dizendo que necessariamente todos os andarilhos vão fazer isso.
Eu estou fazendo um cuidado para que quando você vê, você não sabe quem é, você não conhece. Não é? Você não conhece. Isso existe até mesmo no meio, essa discussão existe até mesmo no meio policial, porque às vezes, quando a polícia ele vai fazer uma abordagem, o policial, ele puxa a arma, aí a pessoa que está sendo abordada diz, ele puxou a arma para mim. Ou seja, o policial fardado, identificado, ele é o representante do Estado, ele puxa uma arma para fazer uma abordagem em quem? Em quem não está fardado, em quem é uma pessoa comum. A não ser que o policial tenha uma bola de cristal e saiba quem é ele, aí ele vai saber, mas não sabe. Aí existe essa coisa que foi crescendo no Brasil e hoje tem a dificuldade, justamente porque simplesmente um policial fardado, identificado, não pode mais fazer o uso da força do Estado para proteger a gente, para proteger a sociedade. Não pode, porque direitos humanos, não sei o que, foi constrangido, puxou a arma. E assim a gente está, né, nessa coisa. Mas, retornando para cá, fechando esse parênteses, para entendimento sobre o suicídio e do pecado do suicídio, a gente vai se basear num dos mandamentos: não matarás. Embora esse mandamento seja geralmente interpretado como não matar o próximo, mas muitos estudiosos da Bíblia consideram que ele também se aplica à própria vida, já que a vida de cada pessoa é uma unidade sagrada, uma unidade da imagem de Deus, de inestimável valor, inclusive para Deus. Então, se eu não tenho o direito de matar outro, eu também não tenho o direito de se autodestruir. Então, faz esse caminho, essa analogia. Outra coisa que a gente também precisa entender é lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo e que fomos comprados por um alto preço. Então entende-se que não temos o direito de fazer o que quisermos com o nosso corpo, incluindo destruí-lo. Então, se eu não posso fumar porque vai destruir o corpo, eu também não posso atirar nele. Então, se percorre essa ideia, né, com esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, 19 a 20. Mas encontramos exemplos de suicídio na Bíblia? Sim, encontramos. Entretanto, nesses exemplos, não se fala o que foi que aconteceu depois. Por exemplo, Saul, 1 Samuel 31:4. Para fugir da vergonha e da tortura nas mãos dos filisteus, após ser derrotado na batalha, Saul deu cabo da sua vida. Aitofel, 2 Samuel 17:23. Ele passou por humilhação, desespero, e após seu conselho político não ser seguido por Absalão, o que indicava a sua derrota iminente, também deu cabo da sua vida. Zirim, 1 Reis 16:18, ele teve uma derrota política, e após ser cercado, ele incendiou o palácio sobre si mesmo, para evitar ser capturado. Então você tem as motivações, mas você não tem o desfecho de onde para aquelas almas foram. O texto não deixa claro. O clássico é Judas Iscariotes, Mateus 27:5. Remorso, culpa, após trair Jesus, em seu desespero ele se enforcou. Mas também não diz o que aconteceu. Sansão, outro clássico, Juízes 16:30. E aqui, esse caso é um caso muito complexo. Muito complexo. Toda vez que você passa por Sansão, lê Sansão, ouve sobre a história de Sansão, você, rapaz, e agora? E aqui? O que é que aconteceu? Porque ele se utilizou de uma coisa que era a missão dele. A missão dele. Ele causou a sua morte, mas também a morte dos seus inimigos. E teólogos geralmente o veem como um ato de sacrifício.
e não puramente suicida, visto que Deus usou a sua ação. Aí por isso que aqui é difícil, é muito difícil. Porque você pode dar legalidade a quem pensa em fazer um ato contra a sua própria vida, mas também você vai para o outro lado de condenar Sansão, se você não sabe o que foi que aconteceu, ou como Deus lidou com essa ação de Sansão. O fato é que eu penso que se Deus não deixou claro, é para a gente então não querer ir além daquilo que está revelado. E é uma coisa também que tranquiliza o nosso coração, ou deveria tranquilizar o nosso coração. O que Deus não revelou, sossega teu coração. Não vai querer ir além. Porque toda vez que a gente vai além, é uma receita para heresia e um bolo de seita. E eu não quero ir nem para heresia e nem ir para seita. E ter muito cuidado. E aí, muitas vezes, dando aula no seminário, eu sou muito sincero. Gente, eu não sei esse texto. Eu não sei o que quer dizer. Porque tem a sensação de que o professor tem que saber de tudo, né? Só quem sabe de tudo é Deus. Só quem entende os mistérios dele é Ele. O que cabe a nós é entender a revelação suficiente para a nossa salvação. Então, apesar de não haver olha, presta atenção no que eu estou dizendo, presta atenção. Apesar de não haver uma condenação direta, a Bíblia relata de casos de suicídio de forma negativa, mostrando-os como resultado do desespero, da culpa ou da derrota. Fato. Então, a gente não vê uma condenação direta, mas a gente vê de forma negativa esses casos. Ele não está dizendo que é o que deve acontecer. Ele relata de forma negativa. Isso não deveria acontecer. A Bíblia mostra isso. Está mostrando o resultado de desespero. O desespero é bom? Não. Está mostrando o resultado de culpa. A culpa é boa? Não. Está mostrando o resultado da derrota. É boa? Não. Então é negativo. Não justifica. Então, para abordar o destino de quem comete suicídio, é preciso ir além da condenação do ato em si e analisar a natureza da salvação e da soberania de Deus e da condição humana. Então, antes que a gente faça um julgamento do destino de quem comete suicídio, a gente precisa, de fato, olhar para a natureza da salvação, para a soberania de Deus e para a condição humana. Então, a Bíblia, como eu já disse no início, ela não oferece uma passagem explícita que diga que aquele que cometeu suicídio está condenado. E o debate vai se resolver, penso eu, olhando para as grandes doutrinas da fé. Então, a primeira coisa, aí eu vou perguntar, a gente está em sala de aula, eu estou aqui, vocês pensam que eu estou pregando, não estou pregando, estou dando aula, não esqueça. Então deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o pecado imperdoável? O pastor do bolso pode responder não. É só esse? É só esse? Não tenha medo não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado relatado nas Escrituras que não tem perdão. Pode dizer, não tenha medo não. Aí eu sei que existe uma confusão sobre o que é blasfêmia, sobre o ato de blasfemar. Aí é outra confusão. Mas eu estou apenas dizendo assim, qual é o único pecado na Bíblia que diz que não tem perdão? E aí vocês já disseram, é a blasfêmia. Se eu digo que o único pecado relatado na Bíblia é a blasfêmia, por que a gente está dizendo que o suicídio também é imperdoável? Eu estou fazendo um jogo de raciocínio, irmãos, certo? Amém? Entenderam? Raciocínio.
Se eu digo que só tem um pecado, e está explicitamente na Bíblia, então eu não posso dizer que existe um segundo. Se eu não posso dizer que existe um segundo, então eu não posso considerar ele como pecado imperdoável. O suicídio. Porque, não, olha, entenda, porque não está explícito na Bíblia. O único que está explícito é a blasfêmia. Vamos ficar devendo a continuidade e a conclusão desta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Só tenho que agradecer a sua compreensão. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta belíssima música interpretada pela cantora Denise. E até amanhã, se Deus quiser. Se você souber, canta comigo. Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, Pai, te adoramos. Aqui, igreja, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra quê? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, Pai. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos ao Rei, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Somos nós, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui